Olá, pessoal. Eu sou Minush Martins, corretora brasileira. Uma pergunta que fazem muito para mim. Nós estamos numa bolha imobiliária aqui nos Estados Unidos e com números, gráficos e estatísticas, eu vou mostrar para vocês o que dizem os especialistas. Vem acompanhar comigo. Nesse primeiro gráfico, a gente pode ver que a valorização de casas nos Estados Unidos tem sido crescente desde 1945, desde a Segunda Guerra Mundial. Isso nos ajuda a ver que as casas, com exceção aqui da época que teve o crash, né, de 2008, que foi a queda mais forte que a gente vê aqui no gráfico, a valorização está sempre crescente. Isso é um ponto importante para a gente levar em conta na nossa avaliação. Outro ponto importante é a gente ver quantas pessoas ou qual a quantidade de pessoas que hoje em dia estão em forbearance. Forbearance é quando a pessoa está com dificuldade para pagar o financiamento imobiliário e tenta negociar ou pedir uma pausa no pagamento do seu financiamento. Como a gente pode ver aqui, desde que começou a pandemia, essas pessoas que estão tendo problemas, dificuldades para pagar o seu financiamento imobiliário têm diminuído, como esse gráfico demonstra. Com relação a quantos financiamentos estão saindo do forbearance, do programa de forbearance, né, do programa de ajuda ou de facilitamento, né, para essas pessoas que estão com dificuldade de pagar, a gente consegue ver aqui que a grande maioria, né, 37% já pagou completamente e 44% ainda está fazendo planos de repagamento, mas mais de 70% das pessoas que estavam nesse programa de ajuda já saíram e só 18% continuam ainda no programa. Isso demonstra que a maioria das pessoas está conseguindo pagar o seu financiamento e sair desse programa de ajuda. Uma coisa importante de se levar em conta é que hoje em dia os critérios para que as financiadoras emprestem dinheiro, né, financiamento imobiliário para os compradores, tem sido segue um padrão muito mais rígido do que nos anos de 2006, 2007, logo um pouquinho antes de quando teve o crash. Então, essa é uma diferença importante hoje em dia. O foreclosure é quando a pessoa não consegue pagar o financiamento imobiliário e o banco toma a casa de volta. Então, a grande dúvida na época que começou a pandemia era se o número de forbearances e de foreclosures ia afetar o mercado imobiliário. Mas até agora, os números, os indícios mostram que ainda são bem poucos os foreclosures que estão acontecendo no mercado imobiliário hoje. Para vocês terem uma ideia, chegou a 2,3 milhões, 2,8, 2,9 entre 2008 e 2010, e agora em 2022 é apenas 78 mil, um número bem mais baixo do que na época que houve o crash no mercado imobiliário. A gente volta a falar aqui sobre os padrões de empréstimo de financiamento imobiliário, como que mudou e o volume também de financiamentos que foram feitos a cada ano. Aqui fica bem nítido isso. Antes de até 2007 era muito fácil o crédito imobiliário, qualquer pessoa conseguia pagar com padrões bem mais não tão estritos, não tão rígidos como tem agora. O débito do financiamento imobiliário, hoje em dia, não é um grande problema para a maioria das pessoas que têm financiamento, e isso a gente consegue ver nesse gráfico.
Em 2007, era muito maior a porcentagem, a diferença entre a renda da pessoa e o que ela devia no crédito imobiliário dela, em comparação com hoje, que é apenas 3,8%. De acordo com essas também, o pagamento do financiamento imobiliário praticamente não foi afetado durante a pandemia. O que aqui mostra também é que não tem tanto refinanciamento para fazer hipoteca contra o financiamento da casa, o que era muito comum aqui nos anos 2007, 2008, e agora a gente já não vê tanto. E o que a gente tem na nossa, né? O que vai acontecer agora? A estimativa é que o valor das casas continue a crescer. A média para 2022, e isso é um número no país inteiro, é um número nacional, a expectativa é de que tenha uma valorização de 9%. Em 2023, 4%, depois em 2024, 2025, 2026, em torno aí de 3%, sendo que isso demonstra muito claramente que o valor das casas vai continuar em alta. Não tem previsão de queda nessas estatísticas. E isso é o valor nacional, sendo que aqui no Texas, provavelmente, a gente vai ver uma valorização ainda maior, de acordo com o que a gente tem visto no mercado hoje, em 2022. Sendo assim, a apreciação cumulativa, né, o acúmulo da apreciação até 2026 está sendo prevista aí entre 10% a 46%, dependendo da perspectiva de quem está fazendo essa avaliação. E a previsão dos valores de casas para 2022, a média nacional está aí em 9%. E aqui você pode ver as diferentes entidades que são autoridades nesse mercado imobiliário, qual é a previsão de cada um, Fannie Mae, Freddie Mac e todos esses outros, que eu posso enviar para vocês essa informação. Baseada nas estimativas atuais, o valor dos juros vão ficar aí entre 5% e 7%. E pode ter uma variação até aí por cerca de 6%. Esses gráficos todos mostram para a gente essa possibilidade de até, né, de qual vai ser a máxima aí dos juros para esse ano. O valor, essas taxas de juros, né, a projeção é de que continue aumentando em 2022 e até 2023. Então, para aquelas pessoas que falam, eu vou esperar para comprar, então levem em consideração na planilha de vocês que à medida que os juros vão aumentando, maior vai ser o valor da parcela. Então, tendo isso em vista, é melhor aproveitar os juros que ainda estão nessa faixa de 5% antes que aumente ainda mais. Aqui a gente pode ver nessa planilha como que os juros afetam, né, o valor da parcela do financiamento imobiliário. Então, aqui, num financiamento de 300 mil, quando o juro estava a 2,73, aí ficava em torno de 1.221. E agora, com os juros que a gente está em torno de 5,5%, já dá uma diferença de $500 por mês. Então, quanto mais você espera para comprar e os juros aumentam, vai ter uma diferença aí no pagamento. Então, para as pessoas que pensam que pode ser que seja melhor esperar para comprar, levem em conta não só que vai ter uma valorização no preço, mas também vai ter um aumento nos juros, e isso tudo vai afetar o valor mensal. A minha opinião com relação ao mercado imobiliário hoje é baseado nesses fatos, nessas estatísticas que a gente tem. E baseado nisso, a gente vê que realmente não é uma bolha, é uma questão de demanda
Então, realmente é uma questão de oferta e procura, mas não tem nenhum indício baseado em todas essas estatísticas que eu mostrei para vocês de que vai ser uma bolha, ou que os valores vão cair, ou que vai ter muita casa no mercado devido a foreclosure. Não tem nenhum indício que demonstre isso, tá? Hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, a média nacional em que um imóvel fica no mercado é de 17 dias. Mas aqui no DFW, na área de Dallas, a gente vê no mercado que é muito menos do que 17 dias aqui na nossa área, com um movimento tão grande de compra e venda de casas, a gente vê aí na prática em torno de 3 a 4 dias. Às vezes demora mais, porque às vezes o vendedor quer esperar para ver se vai receber mais ofertas, mas uma casa, geralmente, assim que é colocada no mercado, já tem uma procura enorme. E em 2, 3 dias de contrato. Se vocês têm qualquer pergunta sobre o mercado, especialmente aqui na região de Dallas, ou se vocês querem saber estatísticas do mercado americano, entre em contato comigo. Aqui tem toda a minha informação, meu número de telefone, meu e-mail e o meu website. Entre em contato e eu posso ajudar a responder qualquer dúvida. E aqui no meu canal do YouTube, vocês também podem se inscrever e receber notificação para todos os novos vídeos. É um prazer responder qualquer dúvida. Até mais!